Fala galera, beleza? Forte abraço, mais uma vez, muito obrigado por você retornar aqui ao meu canal, deixa eu ajeitar aqui o meu boné. Você que está chegando pela primeira vez, inscreva-se, assinale o sininho de notificação, já chega deixando aquele like, hein? O seu joinha é muito importante para este vídeo. Se quiser me seguir nas redes sociais, Instagram, Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's, o Twitter é a mesma coisa. Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Este é mais um quadro da playlist Tudo sobre Flamengo, já que ontem tivemos 2 premiações que envolveram o Campeonato Brasileiro. A tradicionalíssima Bola de Prata, que começou a ser distribuída pela revista Placar, isso no ano de 1970. Na época não tinha nem o Campeonato Brasileiro unificado, né? Era a Taça de Prata. O Campeonato Brasileiro só passou a ser disputado no ano seguinte, 71. Inclusive, na minha última publicação, no Comentário Sem Freio, em que eu explico por que o Flamengo é o único clube a ter disputado todos os campeonatos brasileiros na primeira divisão, embora Santos e São Paulo não tenham sido rebaixados, eles já disputaram uma competição que era considerada a Série B. Mas eu estou aqui para explicar essa situação, avaliar, né, a votação que aconteceu, no caso a escolha dos melhores por parte da Placar em conjunto com a ESPN, né, que agora já tem algum tempo que faz a divulgação com exclusividade dessa premiação que aconteceu entre o final da manhã e o início da tarde, e à noite aconteceu o Prêmio Brasileirão, que é promovido pela CBF, e quem faz a divulgação é a Globo e os canais Sport TV e Premier. Foi intenso, né? Porque os jogadores ficaram nessa ponte aérea, né? Já que a premiação da ESPN/Placar acontece em São Paulo e o Prêmio Brasileirão aconteceu no Rio de Janeiro. Vou trazer aqui a relação, né, de todas as premiações, tanto da Bola de Prata quanto do Prêmio Brasileirão 2019, e peço que você assista esse vídeo até o final. Se você discordar de algo que eu disser, ou se você discordar de alguma opinião minha, você pode deixar aqui o seu argumento abaixo, beleza? Vamos começar então pela Bola de Prata da Placar. Eu vou começar pela escalação, né? O goleiro escolhido, né, foi o Diego Alves. Diego Alves foi o goleiro do Flamengo. Eu, particularmente, acho que o Santos agarrou mais nesse campeonato. O Diego Alves foi extremamente importante para o Flamengo, teve um peso muito maior na Copa Libertadores. Mas no Campeonato Brasileiro ele fez algumas partidas muito abaixo daquilo que a gente espera e daquilo que a gente sabe da categoria que ele tem, da experiência que ele tem por ter atuado em grandes clubes da Europa. De qualquer forma, né, eu acho que fica ali, ele está no top 3, está entre os 3 melhores goleiros. Não acho uma aberração tão grande ele ter sido eleito o melhor goleiro. Melhor lateral direito, segundo a Bola de Prata da Placar. Né? Lembrando, né, explicando para vocês conforme acontece, a cada rodada os jogadores recebem uma nota, né, de jornalistas conceituados e tal. Então, uma banca de jornalistas dá notas a todos os jogadores que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, no final do campeonato, é feita uma média com relação a essas notas e o número de partidas que esses jogadores disputaram. E é claro, com um desvio padrão, lógico que existe uma quantidade mínima, né, de partidas que esses jogadores têm que disputar. Caso contrário, eles nem entram nessa concorrência. E aí, aqueles que obtiverem a melhor média recebem a Bola de Prata, né, e fora questões absolutas, como artilheiro, por exemplo. Então, lateral direito, o Rafinha. Rafinha foi eleito o lateral direito, segundo a Bola de Prata de Placar. Eu acho que foi realmente, incontestavelmente, o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. E aí vamos para a zaga de área, e aí a maior polêmica, porque não temos jogador do Flamengo na zaga, nem Rodrigo Caio, nem Pablo Mari. Segundo a Bola de Prata, os 2 melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro foram Lucas Veríssimo, do Santos, e Gustavo Gomes, do Palmeiras. São 2 bons goleiros, eu acho uma boa zaga de área. Só que, ao meu ver, o Gustavo Gomes foi até bem no Palmeiras no primeiro turno. No retorno, eu não concordo. E eu acho que ou o Rodrigo Caio ou o Pablo Mari, pelo menos um dos 2, deveria estar nessa composição. Poderia ser ao lado do Lucas Veríssimo. Esse sim eu acho que merece, né? É merecido. Agora, houve outros zagueiros também de boa performance. Lógico que no caso do Grêmio, por exemplo, que é uma zaga excelente,
mas o técnico Renato Gaúcho poupou o seu time titular durante muitos jogos do Campeonato Brasileiro, e isso, lógico, prejudicou na bola de prata, até porque tem que haver uma frequência por parte desses jogadores em disputar um número razoável de partidas no Brasileirão, e por isso eu acredito que os jogadores do Grêmio levaram desvantagem. Mas mesmo assim, o Internacional, o Vitor Cuesta, para mim, o argentino deveria estar também. Pelo menos, eu acho que ele seria mais merecedor do que o Gustavo Gomes, do que o paraguaio Gustavo Gomes. De qualquer forma, foi essa zaga diária eleita. E na lateral esquerda, não houve espaço para o Felipe Luiz, Jorge foi o eleito. Para mim, sábio, o Felipe Luiz fez excelentes partidas, é um jogador de alto nível, só que ele alternou muito, né? Demorou muito a engrenar no Flamengo. E ainda assim, depois de engrenar, fez algumas partidas muito ruins. Então, eu acredito que tá bem entregue. Jorge, jogador revelado pelo Flamengo e que atuou no Santos, para mim, merecidamente, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, segundo a bola de prata. E aí vamos para o setor de meio campo. No setor de meio campo, tivemos aí a eleição dos dois volantes do Flamengo. Tanto o Ilharão quanto o Gerson foram os eleitos para o setor, com o De Arrascaeta completando ali o setor de meio campo. E no ataque, né, os dois pontas, Bruno Henrique, esse, para mim, muitíssimo merecido, não poderia ficar de fora. Agora o Dudu acabou sendo eleito também, né, o outro ponta. Particularmente, para mim, o Everton Cebolinha deveria ser o outro, né? Para mim, ele jogou mais do que o Dudu. Mas, repetindo, como o Cebolinha não jogou muitas partidas, o Dudu jogou bem mais jogos, né? Bem mais partidas do que o Everton Cebolinha, acredito que o Cebolinha tenha ficado de fora justamente por conta deste critério. E aí, no ataque, lógico, o centroavante tem que ser o Gabigol, né? O artilheiro da competição com 25 gols, quebrando inclusive o recorde dos pontos corridos com 20 clubes. Portanto, o Gabigol sendo aí o centroavante da equipe. Então, recapitulando, o time da bola de prata: Diego Alves, o goleiro; lateral direito, Rafinha; a zaga diária com Lucas Veríssimo e Gustavo Gomes. Lucas Veríssimo, vamos botar os times, né? Diego Alves do Flamengo, Rafinha do Flamengo na lateral direita, a zaga diária com Lucas Veríssimo do Santos e Gustavo Gomes do Palmeiras, e Jorge do Santos na lateral esquerda. No meio-campo, né? Aí o Flamengo gabaritou: Gerson, o Ilharão e De Arrascaeta. No ataque, Dudu do Palmeiras, o Gabigol do Flamengo e Bruno Henrique também do Flamengo. O técnico vencedor foi o Jorge Jesus. Jorge Jesus acabou levando o prêmio de melhor técnico pela bola de prata. Então, esse é o time. Particularmente, eu não concordo com a zaga diária e não concordo com o Dudu. Você pode deixar aí quem você acha que deveria ser o time da bola de prata. E os destaques individuais, né? Artilheiro para o Gabigol. A revelação foi o Michel, né? Para mim merecido, do Goiás, foi eleito a revelação. O gol mais bonito foi do Arrascaeta, né? O terceiro gol da vitória por 3-0 sobre o Ceará no Castelão, né? Merecidíssimo, para mim inclusive tem que concorrer ao prêmio Puskás. E o Gabigol levou o prêmio de craque, né, do campeonato. Levou duas bolas de prata e levou a bola de ouro de craque do campeonato. Para mim, o craque foi Bruno Henrique, mas eu acho que o Gabigol também está bem entregue. Então, esse o resumo, né, da premiação da bola de prata. E vamos então ao prêmio Brasileirão, esse sim com predominância do Flamengo. No prêmio Brasileirão, que aconteceu na noite desta segunda-feira, no Pierre Mauá, no Rio de Janeiro, tivemos como melhor goleiro o Santos, né? Goleiro do Atlético Paranaense, né? Não o Diego Alves. Na lateral direita, Rafinha, do Flamengo. Zaga diária, agora sim, para mim, feita a justiça: Rodrigo Caio e Pablo Mari, do Flamengo. E na lateral esquerda, Felipe Luiz, do Flamengo. Eu, assim, sem clubismo, acho que houve uma forçação de barra. Não considero ele o melhor. Para mim, Jorge jogou mais do que ele.
no Jorge dos Santos. Mas Felipe Luiz, né? Para mim, depois do Jorge é o Felipe Luiz. Meio campo, o Bruno Guimarães roubou a vaga do Ilharão no setor de meio campo, Bruno Guimarães do Atlético Paranaense, Gerson do Flamengo, De Arrascaeta do Flamengo e Everton Ribeiro do Flamengo. E o ataque, a dupla artilheira do Flamengo, o artilheiro e vice-artilheiro da competição, Bruno Henrique do Flamengo e também o Gabriel Barbosa. Portanto, o time, né, eleito pelo... Aí foi uma votação, né? A votação envolve, para vocês que não sabem, jornalistas. Eu, por exemplo, eu voto, né? Jornalistas, cronistas, técnicos, os próprios jogadores, né? Dirigentes, todos eles votam nesse prêmio para que seja eleito, né, o melhor de cada posição. Então, recapitulando para vocês, né, o time, né? Goleiro Santos do Atlético Paranaense, lateral direito Rafinha do Flamengo, a zaga diária com Rodrigo Caio e Pablo Mari do Flamengo e Felipe Luiz do Flamengo, lateral esquerdo. No meio-campo, Bruno Guimarães do Atlético Paranaense, Gerson do Flamengo, De Arrascaeta do Flamengo, Everton Ribeiro do Flamengo, no ataque Bruno Henrique e Gabriel Barbosa do Flamengo. E aí vamos aos destaques individuais. Gol mais bonito, lógico, De Arrascaeta também, fazendo justiça, né? Esse é o gol mais bonito, para mim, do ano, tem que ganhar o prêmio Puskás. O melhor técnico, Jorge Jesus. A revelação, Michael, do Goiás, inclusive, ó, novidade, aguarde, inscreva-se aqui no canal, porque eu vou fazer um vídeo especial a respeito do interesse do Flamengo e da possibilidade do Flamengo contratar o Michael, tá? Interessa a outros clubes, mas o jogador também está sendo monitorado pelo Flamengo, né? Craque da galera, que tem essa eleição, né? Everton Ribeiro venceu, o craque da galera, pelo Flamengo. O craque do campeonato, né, foi eleito o Bruno Henrique, né, o artilheiro da competição, Gabigol, com seus 25 gols, e esta, portanto, a premiação. E o Flamengo não ganhou o Fair Play, óbvio. Não poderia ganhar o troféu Fair Play, principalmente pelos seus jogadores faltosos, né? E Gabigol, tá vendo? Rafinha, jogador pistola. Então, esta foi a formação. Eu, particularmente, nessa formação, eu achei até mais justa. Até porque é uma votação, né? Não é com relação a notas. Mas eu não concordo com o Felipe Luiz, por exemplo. Eu acho que o Jorge poderia ocupar a lateral esquerda. Esta é a única ressalva que eu faço nessa seleção aí. E se, por exemplo, o Cebolinha entrasse no lugar do Everton Ribeiro, eu também não discordaria. Não acharia nenhuma aberração. Eu acharia até uma justiça com o Cebolinha, para mim, que está entre os 3 melhores jogadores hoje do futebol brasileiro. Ali, para mim, Gabigol, Bruno Henrique e o Everton Cebolinha hoje são os 3 melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. O Mister, merecidamente, né, campeão, né, pelo Flamengo, também recebe o prêmio de melhor técnico, né, e só mencionando aqui, o melhor árbitro foi o Wilton Pereira Sampaio, né, que recebeu, ele que é da Federação Goiana de Futebol. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Se você discorda de algo que eu disser ou da minha opinião, pode colocar aqui, coloca aqui para você o seu time, quem você acha que deveria ganhar melhor técnico, quem você acha que deveria receber o craque, né? Tivemos o Bruno Henrique como craque no Brasileirão, né, no Prêmio Brasileirão, e o Gabriel Barbosa, o Gabigol, recebeu o prêmio de craque na bola de prata, né? Ele recebeu a bola de ouro, né? Saiu com 3 bolas de ouro, né, na premiação da ESPN com a Placar. Então, deixe também aqui quem você acha que deveria ser. Você concorda com o Michael? Ou você acha que o Renier, por exemplo, deveria ser eleito a revelação? Ele que concorreu, tá? Com o Michael, mas o Michael acabou levando a melhor. Para mim, está entregue em boas mãos. Michael, para mim, jogador de 22, 23 anos, é a revelação do Campeonato Brasileiro. Então, peço que você não saia sem te deixar o seu like, que é muito importante, aqui para este vídeo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Quiser me seguir nas redes sociais, um algarismo, Mauro Santana tudo junto, e o Santana com 2 N's no Instagram. Twitter é a mesma coisa, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana
com 2 N's. Não saia assim do canal logo depois do vídeo. Tem muita coisa para você consumir aqui. Além de tudo sobre o Flamengo, você tem comentários sem freio, você tem o pós-jogo, você tem até dicas do Cartola, você tem as minhas crônicas em homenagem ao Flamengo. Tá vendo? Tem muita coisa aqui. Então, não sai agora, você tem palpites, hein? Lancei meus palpites aí para a UEFA Champions League, né? Essa é a última rodada aí da fase de grupos. Você que gosta, acompanha também o futebol europeu, dá uma checada lá. Você que está participando de algum bolão, então, para ver se você manda bem, que espero que você goste, né? Assista e goste das minhas dicas e que elas sejam úteis. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um forte abraço, mas você pode me ver aqui em algum outro canal. Beleza? Valeu!